Mariana, Thaís, correspondente bancária, Thaís. Maravilha. Mais na parte de financiamento de imóvel ou aberto? Né? Põe aí no chatzinho que eu vou lendo depois. Porque aí é importante, gente. A gente pega a própria vivência de vocês e adapta como um exemplo no discurso que nós vamos fazer, tá? Bom, bora lá, vai. Estherzinha, som na máquina aí. Já iniciei aqui a gravação, Biondo. Ah, Bom é? curso Então a já tá todos. gravando toda a besteira que eu tô falando, hein? É? Então Já. tá bom. Turminha, boa noite. Meu nome é Carlos Biondo, né? Me apresentando formalmente para vocês, né? Tenho o prazer de atuar na instituição Sebrae há 13 anos. Comecei inicialmente como consultor financeiro. Hoje nos deram um nome mais bonito, né? Consultor de negócios, né? E ao longo desses 13 anos, nos mais diversos segmentos, né, de atuação, do que vocês puderem imaginar, tá? Eu já atendi um pouquinho mais de 9.000 empresas. E logo lá no início, né, quando eu iniciei no Sebrae, por ser consultor de finanças, consultor financeiro, 90%, 95% dos clientes chegavam para mim, né, com aquela percepção de que ele tinha problema financeiro. Então ele queria uma consultoria financeira porque ele estava com problema financeiro. E eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Salvo, né, se um dos presentes for em instituição financeira, né, for empresa de crédito, né, este perfil de negócio, eles têm problema financeiro. Tá? O som está baixo? Vamos ver se eu aumento mais aqui. Vê se ficou bom. Mais um positivo, assim, se ficou legal. Tá? Nós, em qualquer outro segmento, não temos. Não temos problema financeiro. O financeiro, na verdade, ele é o efeito de algo que não está funcionando legal na nossa empresa. Só que, por atitude, por comportamento, por desconhecimento, a gente só começa a correr atrás na hora que dói no bolso. E é por isso que a gente tem aquela impressão de que nós estamos com problema financeiro. Tá? Então, o objetivo aqui, né, é permitir que vocês conheçam, né, algumas ferramentas muito simples, né, e eu vou dar muita ênfase no aspecto, né, financeiro, não tanto de competência contábil, como falam os contadores, né? Por quê? Porque se a gente souber controlar o nosso dinheiro e olhar, a gente já tem um grande passo dado para o sucesso. Tá? Só um instantinho. Pode ser que seja isto. Vamos ver. Porque aqui no Oi, meu, Biondo. O som tá bom aqui, tá porque normal. Então, aqui no meu ele está no último já. o Wendel falou também que tá ouvindo bem. Talvez, Lê, Melhorou? Miranda, Melhorou agora? se você tá no celular, tem um ícone no Viva Voz que dá para aumentar o som. Ou mesmo com o fone de ouvido, ele fica melhor no celular, tá? Tá? Ah, bacana. Né? Se não tiverem ouvido, pode puxar a orelha aí, que a gente dá um jeito aqui, tá? Então, qual é o objetivo? É apresentar para vocês de forma muito simples, muito prática, né? E isto envolve comprometimento por parte de vocês, né? Em monitorar, porque a gestão financeira, turminha, nada mais é do que isso. É monitorar em forma de números todas as decisões que vocês tomam todo santo dia. A decisão de comprar, a decisão de vender, a decisão de parcelar, a decisão de comprar parcelado,
a decisão de entregar ou mandar vir buscar, tudo isso, né, ele está diretamente envolvendo uma entrada de caixa ou uma saída de caixa, né. E às vezes a gente não observa o efeito que a gente causa ao tomar essas decisões. Tá ficando claro para vocês? Então, ó, vamos desmistificar, né, eu fiz até um desenho picareta aqui com um monte de fórmula, tal, e não tem nada disso. Gestão financeira, recebi, entrou, paguei e saiu, tá. Onde que está o pulo do gato, né? Quem de vocês controlam o caixa da empresa? Levanta a mãozinha aí. Deixa eu ver aqui os participantes. Pode levantar a mãozinha ali, tá vendo ali do lado? Quantos controlam o caixa? Ah, a Márcia controla. Vixe, 4, 5, 6. Olha que maravilha. Então, ó, eu virei sócio de vocês, sócio itinerante. Eu vou chegar hoje no final do dia, vou pegar aleatoriamente aqui a Angelina, a Ellen, a Crélia, o Alexandre, né. "Ô, meu querido, quanto que nós temos disponível na empresa? Eu estou para tomar uma decisão amanhã junto a um fornecedor e eu preciso saber o tamanho da perna que nós temos. Vocês saberiam me informar? A disponibilidade da empresa independe de conta corrente, né. Eu tenho no banco um, no banco 2, no caixinha da empresa, a disponibilidade é a soma disso tudo, né. Vocês saberiam me dizer: "Olha, nós temos aqui disponível R$ 2.000", um exemplo, 5.000, 10.000. Puxa vida, né, pelo menos eu sei até onde eu vou, porque se eu tomar uma decisão de 12.000, eu já estou arriscando 2, tá. Agora a pergunta que não quer calar: e se eu perguntasse para vocês, Angelina, Vanessa, Clélia, Alexandre, Aninha, Gabriela, né, diz aí para mim quanto que nós vamos ter disponível na empresa no dia 15 de maio? Quantos saberiam me dizer? Ô, Biondo, tem algumas pessoas que levantaram a mão. Opa, saberiam dizer? Eu tenho 3 aqui com a mão levantada. É para fazer pergunta ou era para participar da pesquisa? Aqui 4. primeiro tem a Angelina. Aham. Angelina, Crélia, Ellen. Angelina, então nós sabemos quanto que nós temos no dia 15 de maio, a partir de hoje. Hein, Crélia? Eu sou sócio itinerante lá na sua empresa, hein? Você sabe me dizer quanto que nós vamos ter lá no dia 15 de maio? A Vanessa já se antecipou. Eu não sei. E não se preocupa, viu, Vanessa, porque isso é muito comum, né. E é isso que eu estou propondo a fazer com que vocês olhem de um jeito diferente, né. Fica muito difícil para nós, né, olharmos em forma de números as decisões que nós tomamos aqui, ó. Eu sei o dia seguinte. Só que muitas vezes as decisões que nós tomamos, o efeito que nós estamos causando, ocorre assim, ó, lá na frente. E eu não tenho a menor noção do que eu estou causando na empresa. Se eu estou fazendo demais, se eu estou fazendo de menos, se eu posso fazer mais. Eu canso de ver empresários, né, que às vezes perde venda, porque o cliente quer em 3 vezes e ele fala: "Ó, no máximo em 2". Mas por quê? Máximo em 2, né? Nós não existimos mais para prestar um serviço ou para vender um produto. A empresa moderna na qual nós, né, nos encontramos, nós existimos para atender às necessidades do cliente.
Então, se o nosso cliente está dizendo que ele quer comprar de mim, mas em 3 vezes, e eu estou falando que não, ele vai comprar de quem? E aí a gente vai, ó, ficando para trás. Então a gente precisa tomar este cuidado, tá. E o foco do bate-papo hoje é esse, né, e gostaria que vocês participassem, tá. Então, o que que é um fluxo de caixa, né? Eu tenho certeza que vocês têm todos esses controles, só que de forma desordenada, tá. Então ele é o conjunto de controles financeiros que permite a gente avaliar a saúde da empresa no curto prazo. Para mim, como financeiro, para vocês terem uma ideia, curto prazo é 12 meses, viu? Não é uma semana, não. São 12 meses. Ah, mas eu tenho que fazer isso? Não, podemos fazer 6, 3. O que nós precisamos é criar esta visão, tá? E quais são? Vocês controlam o movimento de caixa? Todo final de dia vocês vão lá e vê o que entrou, o que saiu, né, os papelzinhos amarelos, os piques, os depósitos em conta corrente, os boletos, né. Então todo dia a gente fecha a féria, né, como fala o feirante, né. Eu quero saber o quanto eu fiz. Só que no mundo de hoje, né, com toda a tecnologia que nós temos, com toda a facilidade de pagamento que nós temos, a gente precisa tomar um pequeno cuidado, né? Porque eu posso vender R$ 1.000 por dia, 2.000, 500, 100, mas de que forma que eu vendi esses R$ 1.000? Olha, eu vendi 100 à vista. Oh, maravilha, é só abrir a caixinha lá, tem R$ 100, a gente pega assim, ó, R$ 100. Ó, eu vendi 200 no débito. É só abrir a caixinha e tem 200 lá, é verdade isso? Ou eu só posso contar com esses 200, como o pessoal fala, né, em D mais um, ou seja, ele só entra na conta no dia seguinte. Ah, eu vendi 500 no crédito, não tem problema, né, é só a gente abrir a caixinha lá e nós vamos pegar lá R$ 500, é verdade isso? Ou esse dinheiro só vai entrar programado na conta daqui 30 dias? Ah, e eu vendi mais uma parcelinha, né, parcelado, 30, 60. Então observe que, ó, nós vendemos R$ 1.000 no dia, mas com o que que nós podemos contar? Com os 100 que eu recebi à vista e, no exemplo que eu estou dando, na brincadeira que nós estamos fazendo, com os 200 que vai me entrar amanhã. Mas hoje tem ferramentas maravilhosas, né, eu viro lá para o meu banco e falo: "Olha, eu quero tudo para o dia seguinte. Eu não quero saber se eu vendi em 6 vezes, em 4 vezes, em 3 vezes ou no crédito à vista", né, irônico a gente falar, né, crédito à vista, né, para receber a 30 dias, eu quero tudo antecipado para amanhã. Nós já paramos para pensar no custo disso, dessa decisão? Quanto que nós estamos deixando para o nosso parceiro? Então, fechar o caixa é fundamental, todo santo dia. Alguém quer se posicionar? Né. Só que só fechar o caixa basta? Ó, eu tenho um movimento, mas hoje também eu recebi dinheiro. Mas como você recebeu? Eu recebi dinheiro da venda de ontem, eu recebi dinheiro da venda de 30 dias atrás, eu recebi dinheiro da caderneta, né, vocês podem dar risada, mas ainda funciona a bendita caderneta, né, hoje é o último dia do mês, né, da quinzena lá que o cara fechou, ele me pagou hoje.
tá? Então é importante, além da gente ter o nosso controle, a gente fazer o que nós chamamos de conciliação bancária. Cada nome bonito que nós damos, né? Nada mais é do que a gente pegar o extrato do banco e confrontar ele com o nosso controle. Por quê? Hoje, turminha, é muito raro, mas ó, eu sou empresário há 37 anos e eu sou da época, né, em que a mesa nossa parecia um painel de avião, de tanta maquininha que tinha. E não era maquininha moderna não, sabe, era aquelas de zac, zac, vocês lembram? Não é da época de vocês, né? Aqui. Então, era Cielo, era Mastercard, era Visa, era cada uma tinha sua maquininha. Hoje, graças a Deus, uma fala tudo, né. Então imagina, aí você separava por bandeira, separava por operadora. Ah, olha, eu vendi da Cielo, que vai cair amanhã, R$ 1.000 nos últimos 30 dias. Se eu não confronto com o extrato bancário, de repente me entra 700. Ué, onde é que foi parar os outros 300? Porque pelo meu controle eu tinha vendido 1.000 que iria cair hoje. Aliás, amanhã, né, que foi o exemplo. Mas só depositaram 700, cadê os outros 300? E aí? Se eu não controlo, tá? Então, ó, fechamento de caixa é diário. Às vezes os clientes me falam: "Ah, mas eu não recebo todo dia". Pode ocorrer, mas com certeza 99% a gente paga todo dia. Então o fechamento é diário. No começo do dia ou no final do expediente, hoje não tem muito esse viés, né, por quê? Porque é tudo online, você faz operações à noite inclusive, né. Na época que eu tinha restaurante, para vocês terem uma ideia, a gente fechava o caixa às 4 da tarde para mandar a féria para o banco, e depois fechava ele às 11 horas da noite de novo. Sabe por que às 11? O cliente pediu a conta e ele me pagou às 22h59 no débito. O dinheiro entra no dia seguinte. Se ele me pagasse às 23h01, né, já entraria 2 dias depois. Porque a operação financeira naquela época fechava às 23 horas. Tudo que entrasse depois das 23 já era considerado como o dia seguinte, portanto, o depósito era só no dia posterior. Então você viu a importância da gente perder esse tempinho em puxar o extrato e, olha, estava previsto entrar 200, entrou 200, opa, que maravilha. Menos as taxas, né, menos as taxas. Estava previsto entrar 500, entrou os 500, entrou menos as taxas, então você faz a conciliação, para deixar em perfeitas condições de confiabilidade o seu controle interno, porque é por intermédio dele que você toma a decisão. Eu tenho certeza também que vocês devem ter planilhas e planilhas de contas a pagar, né. A gente controla tudo que a gente paga. Mas a gente também controla tudo que a gente recebe, né. Agora, a gente controla o que recebe para saber quanto vai receber? A gente controla o que paga para saber quanto vai pagar? Ou a gente controla tudo isso para saber se vai sobrar ou se vai faltar? Então, olha que engraçado, ó.
90% das despesas de vocês, a gente sabe o valor e sabe a data. Então por que que a gente não começa a projetar? Você viu como a gente vai começando a criar? Olha que maravilha. Eu aqui hoje estou começando a ver a minha empresa um mês na frente. Óbvio que dentro da minha realidade hoje. Amanhã já muda tudo, porque amanhã eu vendo, eu compro, eu começo tudo outra vez. Mas se eu avancei e estou fechando caixa no dia seguinte, eu também estou avançando 30. Então, ó, eu sempre tenho uma visão de 30 dias. Ah, eu posso aumentar para 60? Sim, a grande maioria dos pagamentos que nós temos, a gente sabe decore e salteado. Eu posso aumentar para 90? Olha como começa a dar um conforto, né. Eu hoje, dia 29 de fevereiro, enxergo minha empresa, olha, março, abril, maio, até 31 de maio. Eu sei se eu posso decidir a mais, a menos e vou monitorando, já vou colocando lá no fluxo de caixa, até para fazer uma simulação, se lá em 31 de maio eu vou estar melhorando ou piorando o meu saldo. Então você viu como a gente começa a ganhar um pouco mais de tranquilidade na hora que a gente nos dá o direito de enxergar aquele monte de decisão que a gente toma todo dia, o efeito que nós estamos causando em termos de din-din lá na frente. Compro mais, compro menos, né. A gente começa a atuar na solução da falta de caixa se porventura ocorrer. Puxa, olha, e tem cliente aqui que vem procurar produto que eu não tenho, e produto que eu tenho está dormindo comigo há 3 meses e não consigo rodar de jeito nenhum. Acontece isso de vez em quando, em algum segmento de vocês? E aí, o que que nós fazemos a respeito? Porque para mim, estoque, né, nós estamos nos referindo a estoque, a única coisa que estoque gera, vocês sabem o que que é? Rinite, de tanta poeira que acumula. Ah, mas eu trabalho com serviço. Serviço tem uma coisa de bom, né, serviço não tem estoque? Mentira, serviço tem uma coisa de ruim, serviço tem o estoque mais perecível do mundo, tirando alimentação, né. O que que a gente vende em serviço? Tempo, né, hora técnica, especializada na atividade de cada um de vocês, com ou sem insumos, né. Insumos é a tinta, é o coisa, é aquilo, tal, mas é a minha hora, a hora do mecânico, a hora do pintor, é isso que pesa, né. Por que que serviço é o estoque mais perecível do mundo, né. Olha, eu trabalho 8 horas por dia, 40 por semana, 4 semanas, eu tenho 160 horas disponíveis por mês para vender. Eu consigo vender 300? Só se eu contratar, e eu só tenho disponível 160. Ah, mas dessas 160, 10% é para gerenciar a empresa. 5% eu perco na logística. Então, de repente, me sobra 140 horas disponíveis para vender. E essas 140 horas que tem que fazer o faturamento da minha empresa, senão as contas não fecham. Mas tem uma coisa legal, né? Se eu não vender a 140 e eu só vender 100, não tem problema, né, turminha? Eu pego as outras 40 horas e guardo para o mês que vem, né? Eu vendo no mês que vem. É possível isso? Sem chance, né? A única coisa que a gente perde, nós damos o exemplo mensal, mas a hora, né? A gente perde ela diária. Se eu tenho 8 horas por dia e eu só vendi 5, eu já perdi as outras 3. Eu não recupero mais, não. Você viu como é o estoque mais perecível que tem?
E se eu só vendo 5 de 8 disponíveis, será que no final do mês as contas fecham? Então você viu? O desconforto é financeiro. A pergunta é: por que que eu não estou vendendo o potencial que eu tenho? Já que o meu negócio depende, né, a gente calcula a ociosidade e assim sucessivamente, tá. Então, ó, fechamento de caixa, conciliação bancária, contas a pagar, contas a receber. Todos esses controles pode ser em papel de pão, planilha de Excel, um super sistema, cada onde vocês se familiarizarem melhor, tá. Mas é importante a gente monitorar diariamente. Ah, hoje eu fiz, amanhã eu não faço, depois eu não faço, depois eu faço de novo. Nem começa porque está perdendo tempo, né. E aí é que entra o compromisso do empresário, né, o comprometimento. Se o fluxo de caixa é diário, não tem jeito. Não, amanhã eu fecho. Amanhã o dia começa mais cedo, eu já entro na loucura e esqueci de fechar. Não, depois eu fecho. Ih, já era, já perdeu todo o controle. Então muito cuidado com isso, tá? Carlos, posso fazer dois comentários? Deve, Ana. Diga. Bom, o primeiro, eu vou falar rapidinho sobre mim, tá? Meu nome é Ana Gabriela, eu sou formada em administração, com habilitação em comércio exterior, e Opa, que atuo no maravilha. comércio exterior desde 2007. O Já seu atuei nos caso é ma mais o seu caso é diversos. mais lindo ainda, né, eu pago antes para receber depois, né. Pois é. E aí tem a flutuação do dólar, né, que ajuda bastante. Nada que um hedge Então, não resolva, né, se fosse barato. Então, assim, o que eu observo nas empresas de uma forma geral é que eh, tudo funciona bem quando há planejamento. E Fundamental. aí, a primeira coisa, eu prestei serviço recentemente numa empresa como coordenadora de compras, e aí o grande ponto é que eu fiz um mapeamento da área e prestava contas diretamente para o dono da empresa. E nesse mapeamento, eu destaquei para ele que não havia uma definição de orçamento, de teto orçamentário. Uhum. Então, qual que era o limite financeiro mensal ou qual que era o planejamento para o ano de 2024 que a empresa possuía? Esse foi o meu primeiro questionamento. E o dono estava falando que a empresa precisa crescer, eles fizeram lá uma projeção, não, a gente vai crescer tantos por cento esse ano, não sei o que. Eu falei assim, ó, eu vou te dar um exemplo simples. No ano passado, gastou-se 24 milhões, tá, em compras. Uhum. Não vamos pensar no quanto vendeu, vamos pensar no quanto o departamento de compras gastou, 24 milhões. E aí o Colocado dono... colocado, CIF, né, condição CIF, colocado no almoxarifado, com todos os Isso, embaraços, tudo, tal. isso. Uhum, Aí, ele tem a meta de crescer, a empresa precisa crescer esse ano 500 milhões de reais. uhum. Tá. Beleza? Falei assim, tá. E qual que vai ser o orçamento do departamento de compras para esse ano de 2024, considerando que no ano passado gastou-se 24 milhões e para 2024 a empresa quer crescer 500 milhões de reais. Eu falei, e aí ele falou assim, não, mas a gente não pode frear as compras. Eu falei, então, Não, se o aí é que tá. departamento gastar 150 milhões, a empresa cresceu 500 milhões? Quer ver? Pegando o seu gancho, né, principalmente por ser produto importado, em que o lead time, né, o tempo de ressuprimento, ele é extremamente longo, né. Eu Sim, tenho eu tenho desencaixes imediato na encomenda, porque eu pago em dólar lá fora para o cara colocar FOB lá no porto de onde eu tô, para cuidar de todo o desembaraço, tá. Agora, puxa, eu quero dobrar o meu faturamento. Eu preciso dobrar necessariamente o meu orçamento de compras? pois é, era esse o ponto. Era Né, isso que porque eu você batia viu? de frente com o dono da empresa. Nós estamos falando em 2 fatores, né. O Sim, fator valor, mas sim, principalmente o fator tempo.
Sim. Quanto tempo ele demora para girar o estoque? Por que que ele não se preocupa em girar mais rápido e fazer um planejamento de compras mais escalonado? Ele diminui o estoque máximo, só que ele faz Uhum. pedidos intercalados. Eu vou fazer uma importação que vai durar 6 meses. Tá bom, a primeira eu faço para cobrir, né, dar cobertura na minha operação. Daqui 3 meses eu faço outra e vou diminuindo o lote. E começo a fazer trimestral. Por quê? Porque no instante em que uma está acabando, já está chegando a outra num prazo de 3 meses, não mais num prazo de 6. Eu diminuo praticamente pela metade o desencaixe financeiro na aquisição. Então tem estratégias. A pergunta é: eu quero dobrar o faturamento da empresa. Perfeito, eu quero pular do que eu tenho para 500 milhões. Tá bom, se a despesa subir para 499, resolveu? Pois é exatamente isso Então, que eu falei para o dono da empresa. de repente, ao crescer, ele está ganhando menos. Exatamente, Pode ocorrer, mas exatamente. Foi a análise que eu fiz. né, o planejamento estratégico, ele está definindo, né, como visão onde ele quer chegar, o que que eu quero ser quando crescer. Eu quero ter um faturamento de 500 milhões por ano. Tá bom. Agora, taticamente, como é que eu vou entrelaçar todas essas estratégias? Operacionalmente, o que que eu faço primeiro? Porque se eu continuar crescendo com a mesma política de compra, com a mesma política de distribuição, eu estou cada vez sentando mais em estoque. E ele determina, né, o crescimento com base o quê? No histórico de cliente? Porque se ele fizer isso, ele é louco, É, né. que era um Mas outro problema, né, mas que é era um uma outro coisa que problema nessa empresa. nós podemos Ah, conversar depois, tá. Mas olha, tá. fantástico, fantástico, tá. Não, mas aí o outro ponto, esse é o primeiro ponto, tá? Falando de crescimento, não pensar na estrutura toda para crescer. O segundo ponto é, quando a gente fala de um planejamento de fluxo de caixa, de despesas, principalmente na venda por internet hoje, a realidade é que a gente vende para o cliente hoje pela internet, e a partir da chegada na residência dele, no endereço que ele mandar entregar, ele tem o direito a devolver, ele tem um prazo de até 7 dias para devolver. Então, Sim. assim, de que forma que a gente pode estruturar, não sei se faz parte do escopo, mas de que forma que a gente pode estruturar o nosso planejamento para já considerar esse prazo de 7 dias, porque ainda que o Quer ver? dinheiro já Eu tenha entrado na minha conta e eu Você tem faça que o devolver, não envio tem do. jeito. Assim, o dinheiro entra na minha conta, eu faço o envio do produto para ele. Quando chegar lá, eu ainda tenho que esperar 7 dias para então poder usufruir desse dinheiro. Pela lei, sim. Porque ele pode Não, devolver por algum não, motivo. é, não não Desisti é da não compra, me é que você arrependi. tem não é que você tem que esperar 7 dias, você pode usar o dinheiro no dia seguinte, só que se ele devolver, você tem que pagar na hora para ele. E muitas vezes, né, você ainda vira para ele e fala: "Ó, fica com o treco de presente para você, porque sai mais caro trazer de volta do que dar de presente para ele". Então veja, quando você controla a inadimplência, né, o que que você trabalha? Você não trabalha um percentual sobre o faturamento? Sim, Olha, né, eu faturo 100 milhões e, né, e pelo histórico, pelos meus modelos de operação, né, eu administro aí uma inadimplência média de 1,5, 2%. Tá bom, eu não posso criar mais um indicador, que é o indicador de devolução? Porque de repente vocês vão criar tanto entrave, né, com algumas localidades que vocês vão atender em cima de um histórico de devolução, e vocês não pararam nem para ver se isso é relevante, se é significante. De repente isso daí representa 0,1%, 0,001%. Deixa quieto, eu não vou criar todo uma estrutura de preocupação no meu fluxo de caixa por causa de 0,01%. Eu já boto no preço e todo mundo paga. O que que é 0,01% no preço global? Porque não é o cliente que está me dando a dor de cabeça, é ele que paga, só que eu rateio em cima de todo mundo. entendi.
Obrigada. Então, o mesmo indicador de inadimplência, você pode estipular um indicador de evolução, você vai ver que ele é muito pequeno. Ele é irrelevante praticamente. É troca com troco. Uma região compensa a outra. Tá bom? Mas se quiser depois Belezinha, obrigada. nós podemos aprofundar isso, não tem problema não, tá? Então, Tá ó, bem. por que tanto controle, gente? Porque a gente toma decisão todo santo dia. E todo santo dia a gente gera uma entrada ou uma saída. E isso pode causar um descasamento. Aqui é um exemplozinho do que nós chamamos de ciclo operacional ou ciclo financeiro, tá? O exemplo aqui é estoques, né? Quem trabalha mais com estoques, né? Então vocês concordam que eu posso comprar estoque há 3 meses atrás? A Ana acabou de dar um exemplo, né? O produto dela é importado. O tempo de ressuprimento dela, no mínimo, da hora que eu encomendo até a hora que chega, de 4 a 6 meses, não é isso, Ana? Por aí? Dependendo do Sim. do do transporte, né. Mas normalmente o Depende marítimo do transporte e depende do processo de produção, né? A gente tem isso. o transit time e o lead time. Então, a gente precisa Uhum. considerar sempre os dois, e com base nessas duas informações é que a gente vai se programar e determinar a antecedência que a gente vai É. realizar essa compra. Então olha só, pegando o exemplo da Ana, né. Olha, eu já pago parte do custo do meu produto há um exemplo, vai 6 meses atrás. Aí eu vou incorporando o frete, vou incorporando o desembaraço aqui no Porto de Santos, Paranavaí, onde quer que chegue a carga, né, o transporte até o meu almoxarifado, tudo isso é custo do produto. Olha o tempo. A hora que ele chega no meu almoxarifado, eu começo a vender. E aí eu vou vender no meu mercado, e aí eu falo para o meu cliente: "Ó, em 6 vezes no cartão, né, em 3 vezes no cartão, ou boleto, ou Pix", cada um, né, dependendo do perfil de negócio, trabalha com meios de pagamentos diferenciados, né. Então, ó, respeitadas as proporções, nós estamos pegando um exemplo de comércio exterior que ele é um dos mais complicados, né. Mas eu posso estar comprando o estoque e não estar recebendo, porque eu não vendi ainda. O que é o DRE, né, o demonstrativo de resultado? É quando nós apropriamos toda a operação em um determinado período. Normalmente mensal, por quê? Porque as nossas despesas fixas são mensais. Então, ó, aquele pontinho cinza ali, né, que está apontando o DRE. Durante aquele período, eu vendi. Vocês concordam que eu já posso ter pago o estoque e não ter recebido? Eu posso estar pagando o estoque no mesmo mês e ter recebido no mesmo mês? Ou eu posso já ter recebido e ainda não ter pago por aquilo que eu já vendi? Então você viu, ó, tudo ocorreu naquele momento, mas não necessariamente o dinheiro entrou ou saiu naquele mesmo momento. Tá ficando claro para vocês? Então, quando a gente fala em apuração do resultado, a gente apropria toda a nossa operação em um período. Porque o que nós queremos aferir, né? É o famoso lucro da nossa operação. E não vamos inventar a roda, turminha. O que é lucro? Né? É receita menos despesa. Tudo que eu vendo em um período, menos tudo que eu gastei para gerar aquela venda. Olha que engraçado, ó. Em nenhum momento eu falei, ó, tudo que eu recebi menos tudo que eu paguei. Onde que eu vou ver o receber e o pagar? E aí é que entra a saúde financeira, é no fluxo de caixa. Recebi, entrou, paguei, saiu, tá? Então, ó, eu vendi.
e eu gastei para gerar esta venda, né? E a gente precisa analisar isso dentro de um ciclo operacional, que a gente fala operacional financeiro, né? Por quê? Eu comprei mercadoria, o cara entregou para mim e eu vou pagar 30, 60, 90. No dia seguinte eu já vendi metade do estoque e o cara pagou à vista. Você viu só? Eu já recebi o dinheiro e nem paguei ainda a primeira parcela daquela mercadoria. Mas já estou com o dinheiro na conta. Normalmente é o inverso, né? A gente paga antes para receber depois. E na hora que a gente começa, né, as nossas operações, né, pode ser maior ou menor. Então, naturalmente, a gente vai gerando um descasamento entre entrada e saída, que é o que nos obriga todo dia a tomar decisão. Como gerente financeiro, que decisões que a gente toma? Normalmente são 3. Vamos ver se vocês concordam comigo. Olha, ou eu antecipo o recebimento, ou eu postergo o pagamento. Se eu não fizer nenhuma dessas decisões, eu cubro o buraco. Mas todo santo dia, o que nós estamos fazendo à frente da nossa empresa? Nós estamos tentando casar o caixa. Está ficando claro para vocês? Vamos ver isso na prática? Vamos lá. É um exemplozinho bobo, mas vamos ver essa distinção, porque o objetivo é focar mais o fluxo de caixa, tá? Então, como eu havia dito para vocês, né? O DRE, o que ele é, né? Ele é tudo que eu vendo em um determinado período, menos tudo que eu gasto para gerar aquela venda, não é? E muitas vezes a gente acaba segregando, né, ele em bloquinhos para poder visualizar melhor. Onde que está o pulinho do gato? Né? Chama-se ali, ó, margem de contribuição. Traduzindo em miúdos, é o que sobra para pagar o resto. Tudo que está acima daquela linha é variável. E por que é variável? Porque depende da venda. Se eu não vender, eu não tenho custo de mercadoria, eu não tenho custo de serviço. No caso da mercadoria, o que eu tenho é uma baita dor de cabeça com dinheiro parado em estoque. No caso do serviço, uma tremenda ociosidade na minha capacidade produtiva que vai comprometer, né, o pagamento da estrutura que eu preciso ter. Mas eu não tenho custo. O custo ele nasce no momento em que eu realizo a operação. Eu vendi 3 horas minha. Opa, qual é o custo dessas 3 horas? Eu perdi 4 horas minha. Tem custo? Não, não tem. Eu perdi. Então você viu, ó, vendi o produto. Eu tenho o custo de mercadoria, que é o quê? Quanto que eu paguei para ter aquilo no estoque. E é erradíssimo, e eu vejo um monte de coleguinha fazendo isso. Eu valoro o meu estoque pelo preço de venda. Não pode. Quem é que garante que eu vou vender por aquele preço? E se eu tiver que desovar? Tá? Então, ó, nesse exemplozinho aqui, né? O que é? Olha, tudo que eu vendo, meu faturamento, menos tudo que eu gasto para gerar este faturamento. O custo é o principal. Eu tenho despesas com vendas, que são variáveis. Que tipo de despesas, né? Transporte, embalagem, no caso de mercadoria, logística, no caso de prestação de serviço, hospedagem, alimentação. Eu tenho impostos. Eu pago imposto se eu não vender? No caso do MEI, né, que é a grande maioria de vocês, infelizmente sim, né, mas é aquela R$ 5, né, que compõe
aquele DAS mensal, né? O restante é contribuição previdenciária, hein, turminha? O imposto mesmo, ele é 5, é 1, comércio é R$ 1, serviço é 5, tá? Despesas financeiras. Eu tenho com base na venda, que são os meios de pagamento que eu disponibilizo para receber, ou os meios de pagamento que eu aceito ou normalmente me impõem para pagar. E isso tem custo, né? O que é o sobra para pagar o resto? É a famosa despesa fixa, né? Que faz parte o quê? Da infraestrutura que nós temos ao nosso redor para poder realizar a nossa atividade, realizar a venda da mercadoria. Ah, eu vendo online. Falou, você usa a sua casa, você usa o quarto como estoque, você tem que ter equipamento, internet, luz. Se não quiser risco, tem que ter gerador, porque o dia que a luz acabar, eu fecho a empresa e vou dormir mais cedo. Não tenho internet, não tenho energia. Não posso correr esse risco, né? Tá? Mas qual é o efeito, né? Então, ali naquele exemplo, muito burlescamente, nós estamos dizendo que nós temos R$ 900 de lucro na operação. Então, olha, eu vendi, eu adquiri o direito a receber. Se eu vou receber ou não, é outra história. Posso levar um tremendo de um cambal. A pessoa pode devolver a mercadoria, que foi o exemplo que a coleguinha deu, a Ana tinha dado, né? Mas por eu ter vendido, eu assumi um monte de obrigações. A obrigação de remunerar a entrega, né? De pagar pelo espaço físico que eu ocupo, de auto me remunerar, né? Vamos quebrar esse paradigma de que prolabore é recebi, paguei e o que sobrou é meu. Vocês são empresários. Eu vou até repetir de novo, como puxão de orelha. Recebi, paguei e o que sobrou é meu. Meu Deus, o empresário que se contenta com a sobra. Não. Prolabore, ele é parte da estrutura fixa da empresa. Resultado é resultado. Agora, se eu não me incluo como gasto na minha operação, será que eu estou vendendo o suficiente e eu estou calculando o preço coerentemente? Mas isso é outra história, tá? Então aqui, ó, recebemos 900, o lucro da empresa. Mas como que nós fizemos essa venda de 10.000, né? Olha lá, ó. Ocultar o modo exibição. Então, ó, eu recebi R$ 1.000 antecipado, né? Eu fiz ela no momento 2 M, o momento M, gente, pode ser um dia, uma semana, uma quinzena, um mês, 2 meses, é um momento qualquer, tá? Então veja, a minha operação ela ocorreu no momento M2. Por que que eu afirmo que foi no momento M2? Porque foi quando eu emiti a nota fiscal de venda, seja do produto, seja do serviço. Puxa, mas ó, um mês antes ou um momento antes eu recebi R$ 1.000. Foi o acordo que eu fiz na minha venda. Você me paga 10% antecipado e eu te parcelo em 3 vezes. Mas por quê? Ah, porque eu tinha que pagar o fornecedor antecipado também. Então, se o meu caixa tivesse zero, no momento 1, ó, eu recebi 1.000 e paguei 1.000, continuei zero. Agora vamos para o momento 2. Eu paguei mais fornecedor, eu paguei mais mão de obra, tirei meu prolabore, paguei o aluguel, né, as contas de consumo, mas, puxa, eu parcelei em 3 vezes, então, na verdade, os 9.000 que está faltando entrar, eu só vou receber 3.
Então, olha que engraçado, ó. Eu posso estar tendo resultado positivo, o que nós chamamos de lucro na operação, mas mesmo tendo lucro, eu posso estar fechando caixa negativo. Em função do quê? Do descasamento entre entradas e saídas. Vocês viram a importância da gente começar a olhar com mais carinho, não o dia, mas conseguir construir uma visão um pouco mais avançada, onde hoje eu consigo enxergar o amanhã? Neste exemplo aqui, né, eu estaria virando caixa positivo só no momento 4. E no momento N qualquer, eu estaria consolidando o lucro da empresa, que é R$ 900. Onde que está mais ou menos a diferença? Olha, as operações desse mês de fevereiro, que encerraram hoje, eu ganhei 900. Mas como eu vendi tudo em 10 parcelas, eu vou ver os 900 em março ou eu vou ver só 90? Eu posso antecipar o resto, mas a que custo? E muitas vezes a gente toma essa decisão de antecipar sem ao menos se dar o direito de ver se vale a pena ou não. Ou até eu poderia postergar o pagamento. A operadora fala para mim, ó, para antecipar custa 3. Eu viro para o fornecedor, eu posso postergar mais um mês? Ah, eu vou cobrar juros. Quanto? Ah, 1%. E aí, eu antecipo ou eu postergo? Então, todo santo dia, a gente toma decisão para fechar o caixa da empresa, né? E infelizmente, a gente não toma a melhor. Eu nunca consegui, em 37 anos como empresário. Eu sempre tomei a menos pior. E a menos pior no momento que a empresa está vivendo, a pergunta é muito simples: qual que custa menos? Custa menos eu postergar o pagamento? Custa menos eu antecipar o recebimento ou custa menos eu cobrir o buraco? Qualquer que seja a decisão que eu tomo, ela vai gerando naturalmente um efeito na frente, né? Por isso que eu preciso criar essa visão. Tá claro para vocês? Vamos em frente? Tá? Então, ó, um momento que eu tô, mês de fevereiro, fechamento de caixa. Eu trabalho com caixa e banco. Isto é realizado. Recebi, entrou. Puxa o extrato, tá aqui. Realmente entrou. Paguei, saiu. Puxa o extrato, tá aqui. Realmente saiu. Isso é o realizado da empresa. Só que na nossa atividade, na nossa operação, a gente gera o contas a receber e o contas a pagar. Então, o que que é o fluxo de caixa? Ele é o fechamento do dia, mais a projeção de tudo que eu tenho para receber, mais a projeção que eu tenho de tudo o que eu tenho para pagar. Se tudo que eu tiver que receber, eu receber na data certa, tudo que eu tiver que pagar, eu pagar na data certa, eu teria condições de falar para mim mesmo qual seria a minha disponibilidade positiva ou negativa no dia 15 de maio? E no dia 20 de junho? E no dia 10 de julho? Então, gente, começar a construir esta visão. Ah, mas olha, eu não tenho tanto contas a receber. Olha que maravilha, ó. O contas a pagar eu já sei. Imagina se eu construo ele. Aí eu vejo que lá no dia 31 de julho, com base na nossa realidade hoje,
o meu fluxo de caixa está dizendo o seguinte: menos 30 mil. Porque eu tenho pouco contas a receber, mas eu já tenho projetado todo o meu contas a pagar, né? Todo o compromisso assumido até a data de hoje. Amanhã Deus pertence, né? Ah, mas aí eu vou desanimar. Pelo contrário, ó, é menos 30 no dia 31 de julho. Lá vamos nós para labuta, ó. Ralar o coco, bater escanteio, cabecear e defender. E dar uma de gandula, porque o jogo não pode parar. Passou 15 dias, né? A gente olha lá para o dia 31 de julho, na nossa ferramentazinha, os 30 mil viraram menos 25. Oh, continua. Ó, viraram menos 21. Opa! Vocês concordam que eu estou gerando caixa positivo? Porque na minha projeção, o negativo está diminuindo? A pergunta é: a velocidade com a qual eu estou fazendo isso está compatível com a minha necessidade? Qual é o primeiro parâmetro? Né? Dia 31 de julho, 0 a 0. Tudo que eu recebi honrou tudo que eu tinha compromissado. Agora, olha que bacana. E se a gente alcançar o 0 a 0 no dia 15 de junho? Vocês concordam que do dia 16 até o dia 30, tudo que eu vender já está pago? É lucro puro? Se a gente está contabilizando corretamente a nossa retirada e o resultado da empresa. Imagina se a gente fizer isso anual. O fechamento do ano, ele é a base de orçamento para você estimar o crescimento no ano seguinte, no outro, no outro, no outro. De você avaliar as suas políticas de venda, as suas políticas de compra, as suas políticas de operação, as políticas de investimento. Através do DRE, a gente consegue fazer tudo isso. Vocês querem ver um exemplo aqui? Ó, eu vou dividir em 3 blocos aqui, ó. É a pergunta que nós fazemos todo santo dia. Vamos ver se vocês concordam comigo. Desculpa. Ó, despesa variável, ela faz menção ao produto ou serviço. Despesa financeira, ao custo de operação. A despesa fixa, a infraestrutura que nós temos. Não é a pergunta que nós fazemos todo santo dia? Que estrutura que eu preciso ter para desenvolver a minha atividade a que custo de operação? Então, ó, que estrutura eu preciso ter para desenvolver a minha atividade a que custo de operação? Não é isso que a gente pergunta todo santo dia? Aí, demonstrativo. 3 bloquinhos. E o efeito que isto está causando na saúde financeira de curto prazo da empresa, que é o fluxo de caixa. Tá ficando claro para vocês? Tem borracha aqui? Vixe, eu vou parar porque em vez de apagar, eu estou ferrando mais ainda. Pronto. Tá? Então, ó, estrutura de gastos, o efeito financeiro, entrada, saída. A primeira, à esquerda, né, a gente apura resultado. Lucro é igual receita menos despesas. Eu vendi, eu adquiri o direito a receber. Se eu vou receber ou não, é outra história. Por eu ter vendido, eu assumi a obrigação em pagar. Se eu vou pagar ou não,
é outra história também. Mas a ausência de pagamento me exime da obrigação? Olha, governo, eu não vou pagar você porque o cliente não me pagou. Você já viu o nosso acionista majoritário falar: tudo bem, quando ele te pagar, você dá a minha parte. É assim que funciona? Né? Muitas vezes a gente vende, no caso do DAS, né? O seu é o de vocês é o DASMEI, né? Mas uma micro, uma pequena empresa optante do simples, né? Tudo que eu vendi num período, eu pago o imposto no dia 20 do mês subsequente. Então, fechando fevereiro, tudo que eu vendi nesse mês, eu vou pagar o DAS no dia 20 de março. Muitas vezes, se eu vendi a prazo, eu vou receber no dia 30. Então, olha que engraçado, ó. Eu vendi, não recebi, mas já estou pagando o imposto. Você viu como a gente paga antes para receber depois? Olha como a gente vai gerando esse descasamento no caixa. E faz parte do jogo, faz parte da nossa operação. Ok? Pegando aquele exemplo, né, eu fiz uma provocação. Isso daqui em função do que às vezes eu atendia de clientes, né, hoje cada vez menos, né, mas o que eu atendia de clientes. E o cliente às vezes me trazia lá, né, a coisa mais linda do mundo, né, o demonstrativo, o fluxo de caixa, a entradinha em azul, a saída em vermelhinho, letra destacada. Uma vez um virou para mim, né, marcou consultoria, na época era presencial, e a hora que ele chegou aqui no escritório na mesa, ele pegou aquela folha lá do fluxo de caixa dele e botou na mesa assim, e falou: "Carlos, foi difícil, eu perdi umas 4 horas. Não está muito certo não, mas está aí". A hora que eu olhei aquilo, gente, eu juro por Deus, eu quase mandei moldurar para pendurar na parede, tão lindo que estava. Mas aí eu peguei aquele trabalho dele, virei para ele, devolvi e falei: "Tá bom, agora toma a decisão sobre o que não está muito certo". Esse é o chato, né, da gestão financeira. Se não está muito certo, está o quê, turminha? É isso mesmo, errado. Não existe o 1 mais 1 é mais ou menos, não existe mais ou menos. Ou é ou não é, porque é número, é soma e subtração. Ah, 1000 menos 100 é mais ou menos 800, 900, não existe. Ou é 900 ou tem alguma coisa errada. E muitas vezes, né, as pessoas que gostam, e isso vai muito do perfil de cada empresário, né, tem pessoas que olham mais o controle, mais a tabela, tem outros que desenham aquilo em forma de gráfico para ter uma percepção melhor, né. E aqui é um exemplo desses, né. Então, ó, eu comecei lá no zero com 2.000 e fechei o momento um com 5. Cresceu R$ 3.000. Entre o momento um e o momento 2, eu comecei com 5 e fechei com 8. É isso, né? Com 9, cresceu R$ 4.000. E entre o momento 2 e o momento 3, né, eu comecei com 8, fechei com 14, 9, né? E fechei com 14. Cresceu R$ 5.000. Na percepção de vocês, qual foi o melhor período? Hum? Eu olho o dia primeiro do mês e o último dia do mês. Quem pode me ajudar aí? Pode abrir o microfone se quiser, não tem problema não. Hein? Foi o momento um, o momento 2 ou o momento 3?
Ou primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. O mês 1, né? Eu comecei com 2 e fui para 5, cresci 3.000. O mês 2, eu comecei com o 5, né? Que terminei no mês 1 e fechei com 9, cresceu 4.000. E o mês 3, né? Eu comecei com 9 e fechei com 14, cresci 5.000. Isso é proposital, viu, turminha? Quando a gente olha, né, a ponta, ó, eu olho aqui e depois eu só vou olhar no final do mês. Puxa, ó, saí de 9 e fui para 14. Que legal! E se no decorrer desses 30 dias o comportamento fosse esse? Deixa eu apagar isso aqui. Vixe, deu pau aqui, turma. Não consigo mais apagar a canetinha. Vamos pôr a borracha, pronto. Né? Olha lá. A hora que eu começo a monitorar diariamente, e eu sempre recomendo, faça diário. Aí, dependendo do volume de operações, pode até estudar a possibilidade de fazer semanal. Mas, ó, a coluninha abaixo aqui, ó, abaixo de 0 é o quê? Negativo. Ou seja, eu tenho que cobrir minha operação. Qual o custo? Né? Então, ó, eu estou alavancando a entrada de recursos e possivelmente, né, ou estou aumentando exacerbadamente o faturamento sem controle do custo, ou realmente estou ganhando mercado com um custo controlado. Mas a forma como eu estou abocanhando o mercado, ela está tão voraz que ela, além de gerar necessidade de repor, no exemplo, a mercadoria, eu tenho que criar a caixa para capital de giro, porque eu vou aumentar esse descasamento entre entrada e saída. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala crescer é bom, né, crescer é joia. Mas, se a gente não estiver enxergando a forma como nós estamos crescendo, a gente pode estar cada vez pivotando maior necessidade de capital de giro. E aí, nós temos caixa para bancar? Ou a gente vai entrar na armadilha dos nossos parceiros? O problema não é a armadilha, né? Eu toda a minha vida trabalhei com banco e eu acho que é um grande negócio, né? Mas não é a tomada do recurso, é você ver o que você vai fazer com ele, né? Então, eu não posso jamais olhar coisas aqui. Ainda mais hoje que tem linhas de crédito em que, olha, você tem 90 dias de carência, 180 dias de carência. Em 2021, eu montei uma estratégia com um cliente em que ele tinha a linha de crédito, mas ele não queria pegar porque estava conduzindo a empresa dele. A linha de crédito dele era a taxa de juros de 1,15 ao mês, com carência de 6 meses. Nós calculamos o crescimento da empresa e qual seria o aporte em estoque.
né? Até para poder pedir o dinheiro, não é suficiente, não precisa pegar mais do que precisa, né? Com qual propósito? Ele girava, em média, a mercadoria em 30 dias. A meta era baixar isso para 20. Ele não conseguiu. Ele conseguiu chegar em 24 dias de giro médio. Mas para vocês terem uma ideia deste efeito, né? Em 6 meses, ele fez 7 faturamentos, reduzindo o tempo de estoque em 5 dias, que é o giro. O que ele pagava por mês? Ele pagava os juros. E a partir do 7º mês, aí sim, ele ia amortizar o juro, o financiamento. E vamos lá. E acelera, acelera, acelera. Conseguimos fazer 7 faturamentos. Ô, Carlos, que bacana, tal. O duro vai ser pagar o empréstimo agora, né? Eu falo, por quê? Você tem um faturamento no bolso? Vai lá no banco e fala, quanto custa para quitar? Né? Porque os juros ele já tinha amortizado. Mensal. Aí não vou quitar, é 36 meses. Vai lá e quita, cara. Puxa, foi uma briga. Convenci ele. Muito contragosto, foi lá e quitou o financiamento. Aí ele ligava para mim e falava, tá bom, o que eu ganhei com isso? Ué, você ganhou um faturamento. Né, ele faturava 50 mil, o financiamento era de 30. Né, o que dava uns juros de R$ 700 por mês a 1,15 mais TAC, a taxa efetiva dava uns R$ 900. Ou seja, ele girou o faturamento da empresa dele investindo em estoque R$ 900 por mês. E aí, depois de 6 meses, ele foi lá e quitou o principal da dívida, que era 30, acabou pagando 30.700. E ganhou um faturamento. Então, 50 mil menos 30.700, arredondar, vai, 30. 20 mil. 6 vezes 9, 5.400. Com mais 700, 6.100. 20 mil menos 6.100, temos 14 mil de ganho, sem pôr um centavo do bolso. E sem parar a empresa, sem comprometer o caixa. 14 mil de um faturamento de 50? Tá, e agora? Como é que eu faço? Ué, você não quitou o financiamento? Vai lá e pede outro, pomba, mais 6 meses de carência. Tá esperando o quê? Então, qual é a estratégia? Eu consigo alavancar a minha empresa com o dinheiro dos outros? Consigo. O problema não é o custo, o problema é a qualidade do financiamento. O problema não é o custo. O problema é o planejamento que você faz com aquele dinheiro. Né? Olha, eu estou deixando de vender porque eu não tenho como comprar, porque o dinheiro que eu deveria ter para comprar está parado em outro produto que não gira. E aí, o que nós fazemos a respeito? Né? Não está na hora de oxigenar esse estoque? Trocar 6 por meia dúzia? E alavancar a empresa? Vocês querem ver? Eu vou fazer uma provocação. Um fornecedor vira para vocês e fala: olha, Carlos, tá aqui, ó, um lote numa condição fantástica. 40% de desconto. Mas, ó, no cash. Com certeza ele estava precisando de dinheiro também, né? Para dar esse desconto. Só que aí você olha no seu fluxo de caixa e fala: pô, eu não tenho o valor que você quer. Mas você tem uma linha de crédito bonitinha, não sei se vocês já ouviram falar, chama-se cheque especial. E tem esse limite. Né? Hoje está mais baixo, mas na média está 10%. Tá?
E você olha aquele lote que ele está te apresentando para ganhar o desconto de 40% e você fala: "Puxa vida, eu consigo girar isso em 2 meses e meio, ou 2 meses". Vocês pegariam um cheque especial para bancar essa operação? Hein, turminha? Tá louco, né, 10% ao mês? O banco é um ladrão. A Mariana diz que tem medo. Ó, eu sei que eu giro o que eu estou comprando em 2 meses, hein. O Wendel falou que sim. A Ana pegaria. Em 60 dias, o juro seria melhor. Exatamente isso, vocês viram? A gente olha os 10% achando que é caro, e muitas vezes não faz a operação. Eu não me importaria nem um pouco. Estou ganhando 40, vou pagar 22, ainda sobra 18. Faria ou não faria? Eu ganhei 40, pago 22, né, porque 10 sobre 10, sobra 18, gente. E por que que muitas vezes a gente perde a oportunidade? Porque a gente olha o custo. Não se preocupe com o custo no bom sentido da palavra, né, custo é importante, né. Mas a pergunta que não quer calar, não é o quanto custa. A pergunta que a gente nunca faz, é o quanto eu ganho. Porque se eu vou ganhar mais do que eu vou pagar para financiar a operação, por que que eu não vou fazer? O que eu não posso é pegar recurso a 10% para ganhar 5. Aí eu estou dando um tiro no meu pé. Então é importante a gente fazer esta análise. Agora, por que que a gente decide fazer uma coisa? Eu estou olhando à frente, eu estou vendo o impacto que aquilo vai causar, eu estou definindo uma estratégia de venda, porque não adianta, eu posso ganhar o maior desconto do mundo, se eu não tiver estratégia de venda, daqui 2 meses eu estou endividado e se bobear estou comendo estoque. Sendo perecível, tudo bem, né, mas se for alimentação, ótimo, mas se não for, piorou, né. Então, tomar esses cuidados, né, tomar esse cuidado, tá. É analisar. E como é que eu consigo analisar sem ver? Aí é que está a importância da gente ter minimamente controle financeiro, que nos permita olhar a nossa realidade hoje, a nossa realidade projetada, e aí cada um tem o seu time, né? Pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, né? Olha, projetar não é estimar, hein, turminha? Estimar é eu acho que e talvez quando, ou seja, é um verdadeiro chute. Projetar, ó, eu sei o valor e sei a data, só não ocorreu ainda, ok? Então, vamos nos dar o direito de ver a nossa empresa. A gestão financeira nos subsidia com ferramentas simples que nos permite olhar em forma de números as decisões que nós estamos tomando todo santo dia. Todo santo dia vocês tomam decisão, de manhã, de tarde, de noite. Alguns, ouso dizer, até de madrugada, né, porque não consegue dormir, né. Ok? Ficou claro para vocês? Ixi, turminha tá sonsa. Estherzinha, contigo agora. Oi, Esther. Oi, Biondo, só um minutinho que eu vou colocar o fone de ouvido. Ah, você foi tomar café que nós estamos sabendo, né. Vamos fazer sabatina dela para ver se ela responde, hein, turminha.
Dá para me ouvir? Ó, perfeito. Só vou Tá fechar a certo. câmera para você ficar mais à vontade aí. Tá. Gente, na terça-feira eu apresentei para vocês o combo de finanças. Hoje foi a aula, né, na trilha Acelera MEI, que teve a participação do Biondo de 2 horas, e na terça-feira foi o Luiz, né, que deu a área de marketing. Vou deixar aqui para vocês novamente que a gente vai ter o combo de finanças, que vai ter 5 aulas, então vai ser de segunda a sexta-feira. A gente vai ter uma turminha em abril, que é das 9 às 13, e vamos ter também uma agora em março, né? Então, a de março vai ser no dia 4 a 8. A gente tem 4 vagas disponíveis no período da noite, das 19 às 22, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha. Isso, das 19 às 22. Aí, quem tiver interesse pode vir falar comigo. Vai ser uma imersão, então são 5 dias no escritório de Santana. Vai ser presencial. Aí vou reforçar o convite para vocês. Temos também o combo de marketing. O combo de marketing vai ser em maio, do dia 6 a 9 de maio, no período da noite, das 8 às 22. São 20 horas de capacitação, mais 2 horas de consultoria aí de marketing para vocês. O valor, ele tem um investimento de R$ 570, e aí vocês podem parcelar esse valor também. O de finanças, deixa eu voltar aqui, é 380, pode ser parcelado em até 7 vezes sem juros. E temos o Empretec. O Empretec, ele vai trabalhar os comportamentos empreendedores. A gente vai ter uma turma em abril, do dia 1 a 6 de abril. E vai ser no período, né? A gente fala que o Empretec é o período do dia todo, das 8h30 às 18h30. Tem que ter essa disponibilidade, porque vocês vão estar fazendo atividades, né? Para realmente aplicar aí na prática. É um combo, tem o Empretec, o curso de gestão financeira, mais 2 horas de consultoria, né? Se vocês fossem pagar a parte, só o Empretec é R$ 2.090, e nesse combo ele sai por R$ 1.729. Ele é o principal curso de empreendedorismo do Brasil, e somente o Sebrae que pode aplicar essa metodologia aqui. O Sebrae gerencia. Isso. E aí, se vocês tiverem interesse, né? Eu estou sempre em contato, eu vou passar o material da trilha, tanto a parte de marketing quanto a parte de finanças, para quem ainda não recebeu, junto com as gravações para vocês irem praticando. O nosso objetivo aqui da trilha é que vocês aumentem o faturamento, né? A gente está com a expectativa aí de, no mínimo, 15%, e a gente vai também ajudá-los aí a alcançar esse objetivo, que é o aumento de faturamento, e que vocês consigam crescer de uma forma aí sustentável, tá? Tem aqui os contatos do Carlos, consultor de finanças. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Vocês têm o meu contato ou o do Carlos. A gente fica à disposição. Quem tiver também dúvida agora, quiser perguntar alguma coisa, também a gente vai ficar mais alguns minutinhos aqui na sala, tá? Eu vou só parar aqui de gravar. E aí é importante que todos